Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Estou muito feliz de poder estar aqui novamente para a gente poder ler a Bíblia juntos, estudar o nosso circuito bíblico juntos. E a gente está na semana 47 do circuito bíblico. Nós vamos estudar Tessalonicenses no capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Leia comigo, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão com Cristo primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Antes da gente estudar o texto, você ore comigo, por favor? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. Eu peço que teu Espírito venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha conduzir esse estudo, Pai, que o Senhor possa comunicar aquilo que teu Espírito quer comunicar no coração dos irmãos. Eu consagro ao Senhor essa palavra, esse estudo, que seja tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Tessalonicenses é uma carta aí de Paulo, que Paulo escreveu a essa igreja, uma igreja nova. Paulo manda essa carta através de Timóteo, que é o seu discípulo amado aí na fé, o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo estava também com Paulo quando essa igreja foi plantada lá no livro de Atos. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja nova, composta pela sua maioria de gentios, não tanto judeus. E essa igreja estava tendo aí umas dificuldades com essa questão de lidar com a morte das pessoas, com o luto, com a tristeza. E lendo a carta de Tessalonicenses, você pode perceber que o tom de voz do Paulo é um tom muito amoroso. É uma igreja que assim tem um apreço no coração dele, né? Ele fala com muito amor dos irmãos de Tessalonicenses. Mas uma coisa que mais me chama a atenção nessa epístola, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, são quantas vezes que Paulo menciona sobre a vinda de Jesus. Paulo praticamente fala em todos os capítulos. Nós temos aí nessa carta 5 capítulos. Em todos os capítulos tem pelo menos um versículo falando sobre a vinda de Jesus. Olha que coisa interessante. Venha comigo, vamos lá, vamos conferir quais são esses versículos. No capítulo 1, começando aí no capítulo 1, versículo 10, ele diz aí na parte B: "E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir." Depois, lá no capítulo 2, 19, só a menção aí, irmãos. "Pois quem é a nossa esperança, alegria, coroa em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês?" Olha o tom de amor que ele tem, né, com a igreja de Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 13 diz assim: "Que ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém." Capítulo 4, a gente acabou de ler vários versículos falando aí sobre a vinda de Jesus, e nós vamos estudar um por um deles. E lá no capítulo 5, último capítulo, versículo 23, lá no finalzinho do capítulo, ele diz assim: "Que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Olha que coisa linda, irmãos. Paulo está aqui intencionalmente escrevendo para os Tessalonicenses para encorajar, para ensinar, disciplinar eles sobre essa questão da esperança. Qual que deve ser a razão da esperança dessa igreja nova, né? E eu quero que a gente possa aprender hoje um pouquinho sobre isso, juntamente com a igreja de Tessalonicenses. Nós temos vivido dias muito difíceis. Para todos os lugares que a gente olha, a gente vê sinais muito claros da vinda de Cristo. A gente vê muita violência, corrupção na economia. Até as Olimpíadas, que era uma coisa que era para poder trazer um up aí para a galera, teve uma abertura assim, fazendo chacota da fé do cristão. Enfim, a gente pode fazer aí inúmeras coisas que vêm para poder desencorajar a nossa fé, né?
Mas hoje eu gostaria que a gente aprendesse um pouco com essa igreja, né? Como eu disse, é uma igreja nova e Paulo está aí, né, tentando encorajar e ensinar para eles qual que é a razão da esperança do cristão. Então a gente vai tentar ler versículo por versículo, ver o que a gente pode aprender sobre a razão da nossa esperança e como devemos viver a partir disso aí, a partir da razão da nossa esperança. Vamos lá, vamos voltar lá no versículo 13. A gente leu, né, todos os versículos, nós vamos ler de novo, versículo por versículo. Diz assim o versículo 13 do capítulo 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A primeira coisa que eu aprendo aí é que eu não preciso ficar preocupada com a morte. A morte não deve assustar o crente. Ao contrário de outras pessoas que não conhecem ao Senhor, nós, como cristãos, nós temos a verdade, nós sabemos a verdade em relação à questão da morte. Enquanto a ciência, várias religiões se apegam a realidades mórbidas e querem explicar e querem usar tradições aí para poder explicar a morte, para poder se consolar através dos conhecimentos que eles têm, Paulo está dizendo, vocês não podem ignorar a verdade. Nós, como cristãos, sabemos da verdade em relação aos que dormiram, aos que já morreram. Vamos ler. Que verdade é essa? No capítulo 14. Ele diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com eles aqueles que neles dormiram. Então, essa é a esperança do cristão, para que as pessoas que já morreram vão ressuscitar com Cristo. As que morreram com Cristo, crendo em Cristo, nós temos a esperança de que elas vão ressuscitar com Cristo. Então, ele vai trazer para a gente aí dois tipos de esperança. A esperança para que as pessoas que, né, enfrentam aí o luto, que enfrentam a morte dos entes queridos que são cristãos. E ele vai trazer esperança também para quem ficou aqui no meio da tribulação, que vai ser no versículo 15. Ele vai falar assim, conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda, certamente não precederemos aos que dormem. Então, os que morreram vão ressuscitar e nós que ficamos... Vamos ver, ele vai explicar direitinho o que vai acontecer. Ele vai dar detalhes, o que eu acho maravilhoso. No versículo 16 ele diz, porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que coisa linda, Paulo descrevendo aí a razão da nossa esperança. Se a gente enfrenta a morte, a gente não fica abatido porque a gente sabe que os mortos vão ressuscitar. E se a gente enfrenta a tribulação, a gente não fica abatido porque a gente sabe que a nossa esperança é esse dia que nós vamos encontrar com Jesus nos ares, que vamos ser arrebatados. E eu acho lindo como que Deus ele faz questão de deixar escrito os detalhes para que a gente seja preparado para esse grande dia. Tem outra passagem em Coríntios que Paulo fala com mais clareza e mais detalhes ainda sobre esse grande dia que todo cristão espera. E é em 1 Coríntios 15, 51, que ele diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em um momento, num abrir e fechar de olho, olha os detalhes, irmãos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade. Pois quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha aí a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos com o olho ancorado nesse dia. Como cristãos, a nossa esperança não está no dinheiro, a nossa esperança não está nos relacionamentos, a nossa esperança não está nos sonhos terrenos dessa vida. A razão da nossa esperança, o que nos consola, o que nos encoraja a viver em meio à tribulação, o que consola o nosso coração quando a gente perde um irmão, é saber que no último dia, quando Jesus voltar, vai haver a ressurreição dos mortos. Nesse último dia nós vamos ver o Senhor face a face, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Amém, irmãos? Sabendo dessa esperança, sabendo que essa é a nossa razão, essa é a razão da nossa esperança como cristão, como devemos viver?
Vamos tentar ver aí alguns versículos que a gente já leu e como que a igreja de Tessalonicenses estava vivendo, para que a gente possa aprender com eles. Como que eu vivo, sabendo dessa esperança, sabendo que a minha esperança não está em nenhuma dessas outras coisas terrenas, mas está na vinda de Jesus, está nesse encontro com o Senhor nos ares, como que deve ser a minha vida hoje? Vamos voltar lá, versículo 13 diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Ou seja, a nossa vida não pode ser como as do demais. A nossa vida não é como as das outras pessoas. Não vivemos como os demais. Não vivemos a vida como se tudo que está aqui é o que é. Tudo que está na sua frente, as coisas passageiras que estão aqui, é o que vai acontecer. A gente vive consciente de uma realidade que é eterna. A gente vive consciente dessa espera de algo que vai acontecer e que é eterno. Porque a palavra diz que as realidades físicas, as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que nós não vemos são eternas, e nós somos seres eternos. Né? Então, em 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós não podemos colocar a nossa confiança, o nosso consolo nas coisas passageiras, nas coisas que estão aqui na terra, nas coisas que nós vemos passar, nas emoções, nos problemas, no dinheiro, no sucesso financeiro. Não adianta, não é essa a nossa esperança. O versículo está dizendo que seremos miseráveis. Se a gente esperar de Deus só por isso aqui, nós somos miseráveis. Então, a gente precisa colocar o nosso olhar ambicioso na eternidade, naquilo que vai acontecer durante a eternidade. Segunda forma de que devemos viver, no versículo 13, no versículo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, nós lemos lá em Tessalonicenses, ele diz assim: que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém. Então, precisamos nos atentar para a nossa santificação. É assim que precisamos viver, não como os demais e em santificação. Santificação, irmãos, é um processo que começa aqui agora. A partir do momento que você se converteu, o processo de santificação já começou. E a gente precisa entrar nesse processo para se preparar, porque o crente que quer ver o santo, o crente que quer ver Jesus, que quer ver Deus que é santo, ele precisa estar pronto. Ele precisa entrar nesse processo de santificação. Se queremos ver, de fato, Jesus, o santo, a gente precisa estar nesse processo de santificação. Outra forma que a igreja de Tessalonicenses, sabendo aí desses vários versículos falando sobre a vinda de Jesus, outra forma que eles viviam é em amor fraternal. No capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: quanto ao amor fraternal não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que procedam assim cada vez mais. Então, os que vivem baseado nessa esperança que nós temos, que é a vinda de Jesus, a gente vive em amor fraternal. Por quê? Porque a gente precisa caminhar junto. É no amor fraternal, é na comunidade que a gente encontra o consolo. Porque se a gente está fraco, se a gente vacila, se, esqueci aí, estou focando demais nas coisas aqui, o meu irmão, ele vem, ele me fala: irmã, não é para isso que a gente vive. A nossa esperança é o reino, a nossa esperança é ver Jesus. E aí a gente vai se ajudando, a gente vai segurando um ao outro e andando juntos, porque todos nós temos a mesma visão, que é encontrar com o nosso rei. De outra forma que devemos viver, além de vivermos em amor fraternal, em santidade, não como os demais que não têm esperança, nós precisamos viver prontos, preparados para esse dia, para esse momento. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Então, precisamos estar prontos. Precisamos dormir e acordar consciente de que a morte pode chegar a qualquer momento, de que o arrebatamento pode chegar a qualquer momento, e que precisamos nos apresentar diante de Deus inculpáveis, em paz com Ele, com o coração arrependido, no nosso processo de santificação, buscando a presença do Senhor, para que o Senhor não nos encontre despreparados. Amém? Outra forma que nós precisamos estar, como que devemos viver nessa espera aí do grande dia, a gente vai ler capítulo 3 de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 a 12, diz assim: visto que tudo será destruído dessa forma, antes ele está aí falando como que vai ser, né, o último dia, o grande dia, quando Jesus voltar,
que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam. Vivam de maneira santa e piedosa, a santidade aí novamente sendo mencionada, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que coisa interessante, a Bíblia está dizendo que nós podemos apressar a vinda de Jesus. Que coisa mais louca isso. Quando eu me deparei com esse versículo, eu falei, mas como eu vou apressar a vinda de Jesus? E quando você lê novamente esse capítulo 3 de 2 Pedro, lá em cima ele vai falar, olha, Deus ele não está demorando a voltar. Ao contrário do que as pessoas ficam falando, mas a volta de Jesus já aconteceu, todas as coisas que estão aí na Bíblia, todas as promessas, todas as profecias já aconteceu e Jesus não voltou. E aí e o versículo vai dizer, não é assim, isso não é verdade. Não é que Deus está demorando, é que Ele está sendo paciente porque Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Ele quer que todos se arrependam e se salvem. O Senhor Jesus ele não quer perder nenhum dos seus pequeninos. Então, a única forma, irmãos, que a gente pode apressar a vinda do Senhor é pregando o Evangelho. Porque a gente não sabe quem que vai ser salvo, quem que vai aceitar, quem que vai se arrepender ou não. A única forma de apressar a vinda do Senhor é falar do Evangelho, é falar das boas novas, é espalhar para todo mundo que você conhece que, olha, Jesus está voltando. Jesus morreu por você, Ele ressuscitou e Ele quer te dar vida. Porque a gente não sabe quais são as pessoas que vão ser salvas ou não. Então, o nosso trabalho nesse processo de apressar a vinda do Senhor é pregar o Evangelho. Então, é dessa forma que precisamos viver. Né? E como diz o versículo lá de Coríntios, né? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho aqui, irmãos, não é para o nosso próprio sustento, o nosso trabalho aqui não é para a nossa própria carreira, para o nosso sucesso. Apesar que todas essas coisas vêm, o nosso trabalho aqui, ele é feito em Deus, ele é para a eternidade. Nós estamos acumulando tesouros que são eternos. E o nosso olhar ele precisa ter essa ambição, não de ver coisas terrenas, mas de prestar atenção nas coisas que são eternas. Amém, irmãos? Concluindo, eu quero ler o último versículo lá de Tessalonicenses que a gente leu, do capítulo 4, versículo 19, que diz assim, assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a razão da nossa esperança. Estaremos vivendo com Jesus para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Essa é a palavra que deve consolar o nosso coração nos dias difíceis. Essa é a palavra que deve nos dar esperança quando nós passamos por tribulação, quando nós temos dúvidas, quando nós questionamos a nossa fé. É que o Senhor ele vai voltar. Isso é fato. Ele vai voltar para nos buscar e nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados esperando por Ele. Então, que a gente pare de buscar esperança e tentar consolo nos relacionamentos, que a gente pare de buscar consolo e depositar nas nossas esperanças, na nossa vida financeira, que a gente pare com essas coisas, que a gente venha lembrar que todas essas coisas são corruptíveis. E o nosso futuro que está reservado para a gente é um futuro incorruptível, para que a gente possa viver uma vida transformada com o Senhor. A nossa esperança é ver Jesus nos ares. E se a gente enfrenta a morte, se a gente enfrenta a tribulação, a gente não desanima, a gente não se abate, porque a gente sabe que a vida não vai acabar assim. A gente sabe que a nossa história não acaba por aqui, que existe algo maior esperando pela gente por lá. Jesus é a nossa esperança, só nele nós encontramos tudo o que precisamos. Então, que possamos viver uma vida santa e íntegra, pronta, que amemos uns aos outros no amor fraternal, que se o seu irmão está abatido, se ele está em luto, console-o, lembre ele, faça como a igreja de Tessalonicenses, lembre uns aos outros, console uns aos outros com essa palavra de esperança, de que o nosso eterno nos espera. Eu quero deixar uma poesia de forma cantada para vocês meditarem. Essa canção, ela sempre consola o meu coração, quando eu lembro que assim, está tão difícil, está demorando Jesus voltar. E essa canção, ela enche meu coração, ela me lembra de onde eu sou. Eu quero deixar essa canção para você. E diz assim, a morte vai morrer para sempre, o luto não é permanente, a saudade cabalmente não vai mais doer. E vai ser lindo um novo hino, vamos entoar. Vamos finalmente em Deus morar. Que o seu coração seja encorajado com essa esperança, irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau.